Não. Pode, por gentileza, respeitar a ordem do jornalista credenciado? Obrigado. Primeiramente, eu sei que o senhor já anunciou que o balanço vai ser feito em seguida, lá na cidade da polícia, que os números estão sendo contabilizados, mas com base nos números de ontem, nos corpos que foram colocados hoje, eu queria saber se o governo do Estado já consegue dizer que todos os mortos, além dos 4 policiais, tinham envolvimento com crimes, se já é possível afirmar isso com certeza, e para além disso, como é que o senhor avalia a operação de ontem, sem uma presença mais efetiva das forças de segurança e do governo dentro do contexto do Alemão e de outras comunidades, eu digo uma ocupação permanente do Estado nessas comunidades. Do ponto de vista de fazer a operação, depois sair e voltar de novo, que é o que a gente sempre teve isso. Desculpa, a primeira pergunta foi... Se o governo já tem certeza... Vamos lá. Como é que funciona a coisa? Obrigado. Como é que funciona aqui, até porque a gente tem um respeito a todo o processo de perícia, a todo o processo de fiscalização dos órgãos de controle, e a gente tem que ser muito responsável com isso. A nossa contabilidade, ela começa na hora que esses corpos entram no IML. Nós não contabilizamos por imagem, vídeo, foto. A Polícia Civil, sobretudo, tem uma responsabilidade enorme de saber quem era cada uma daquelas pessoas, identificar, ter o que... Então, assim, isso é um trabalho muito criterioso, até porque nós somos cobrados por isso, inclusive pela DPF. Então, assim, eu não posso fazer balanço antes de todos entrarem. Ainda que isso demore um pouco, daqui a pouco fica uma guerra de número. A gente ouve 30, 20, 150, 200, 500. Nós não vamos trabalhar assim, até para que tenha credibilidade nos dados. Nesse momento... A própria polícia disse ontem que os 60 eram suspeitos. Isso com certeza. Na verdade, a polícia, o dado oficial que o secretário Felipe me passou agora são 58. Por enquanto, são 58 o dado oficial que nós temos. Esse dado vai mudar. Não, esse dado vai mudar com certeza. O que eu estou falando é que não é maior ainda, porque o trabalho de perícia não terminou. O trabalho Partimos para um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já. O dado oficial, nesse momento, são 54 de mortos. Não, 58 mortos e 54 suspeitos. Quais são os indícios que nos levam a crer que todos eram criminosos? Sendo bem sincero com vocês. Porque o conflito não foi em área edificada. Perdão. O conflito foi todo na mata. Então, não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. E por isso a gente pode tranquilamente classificar, e se tiver algum erro de classificação, ele com certeza é residual e irrisório. E ele será, ainda que se tenha alguma pessoa que por um acaso possa ter acontecido uma situação, será absurdamente extraordinário, e nós corrigiremos assim que o dado oficial chegar. Então, esse é o dado real agora, e o critério que nós garantimos hoje, que nós falamos hoje com a tranquilidade, que são criminosos. Porque no planejamento da operação, muito bem feito, inclusive, estava esse conflito não ser em áreas edificadas para que aquela população não sofresse. Isso fez parte do planejamento. E a ajuda do governo federal, eu já falei ontem, eu não... Vai ser agora num segundo momento. Eu estou esperando essa conversa hoje com o governo federal. Isso aqui, gente, não é o PP2. A UPP, você pergunta aos prefeitos de Angra, de Búzios, de Resende, de Campos, de Macaé, o que eles acham dela. O governo do Rio de Janeiro não faz acordo para ter índice bom. Nós queremos resolver o problema. A agenda aqui não é política, não é eleitoral. A agenda aqui é de solução de um problema que afeta milhões de cariocas e fluminenses hoje. E por isso nós não vamos entrar em politicagem aqui. Nós trataremos esse assunto de maneira séria, de maneira técnica
e de maneira construtiva para uma sociedade livre. Essa é a máxima e a tônica do governo do Estado do Rio de Janeiro sobre a liderança do governador Cláudio Castro. A próxima pergunta é com a repórter Rafaela Gama, do Jornal do Globo. Bom dia, Rafael. Bom dia, governador. Tudo bem? Eu queria saber se nesse encontro com os governadores, que o senhor teve agora de manhã, vocês trataram da PEC da segurança, que é um assunto que eu sei que os senhores já se manifestaram contra ano passado. Se teve alguma mudança em relação a isso? E sobre o governo, sobre o encontro com o governo federal, como que ficou essa tratativa depois? Está previsto mais um encontro no futuro? Obrigada. Não foi tratado sobre a PEC, ninguém falou de PEC. O assunto foi 100% Rio de Janeiro. E o problema das lideranças criminosas deles, que estão aqui no Estado, então não teve essa conversa. E ontem a única tratativa minha com o ministro Rui Costa foi a questão das transferências para os presídios federais. Qualquer coisa diferente disso, nós estamos esperando uma sinalização deles hoje. Já sinalizaram que virão, mas ainda não sinalizaram quem virá e nem que horas que será isso. A próxima pergunta é com a repórter Rafaela Cascado, da CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, governador Rafael Cascado, da CNN. Estamos ao vivo na programação. O senhor já conversou com alguns governadores, hoje. A minha pergunta é se houve para hoje algum contato do senhor com o governo federal, até levando em consideração também a repercussão que o senhor fala de ontem, que foi vista como uma crítica ao governo federal, se houve alguma conversa de ontem para hoje com o governo federal, se alguma possibilidade foi levantada nessa conversa, caso tenha acontecido, para daqui para frente, não pode ser feito daqui para frente, se o senhor fez algum refletido, enfim, isso aconteceu. Se não, por quê? O senhor pretende que aconteça? Na verdade, falamos ontem, rapidamente, o ministro Rui Costa me ligou perguntando o que a gente estava precisando. Estamos de volta para todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, com a palavra o governador fluminense Cláudio Castro, fazendo atualizações e a articulação com o governo federal, visando novas medidas e transferência de presos na sequência. Vamos ouvir. Eu liguei de volta, aí fui eu que liguei para o ministro Rui Costa, solicitando as vagas nos presídios federais, e à noite o gabinete do ministro Lewandowski fez contato com o meu gabinete, dizendo que ele tinha interesse de vir hoje aqui no Rio de Janeiro e que teria uma reunião de manhã com o presidente e que depois ele diria a hora que viria aqui. Nós estamos esperando esse contato ainda deles. Provavelmente devem estar em reunião ainda, para não terem ligado. Totalmente natural. Para encerrar, governador, então agora a pergunta do repórter Matheus Maciel, da CBN. Governador, bom dia. Bom dia, Matheus. Eu queria saber, em relação a esse encontro mais tarde com o representante do governo federal, se há a possibilidade do governo estadual solicitar a abertura de uma GLO, já que o nosso coração em Brasília, como o governo federal tem sinalizado a possibilidade de eles aceitarem se isso for sinalizado também pelo governo do Estado. Claro. Eu vou dizer o que a tônica da nossa conversa com o governo federal. Em primeiro lugar, que eu não tenho nenhuma condição e nem pretendo dizer ao governo federal qual é o instrumento que ele vai utilizar para ajudar. Eu acho que isso é um problema deles. Por isso, o senhor pediu o GLO, eu discordo de todos aqueles que falam que eu deveria ter pedido o GLO. Da mesma forma que eles não têm a ver da maneira que eu ajudo. A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir se o instrumento deles é GLO ou não é. Isso é um problema do governo federal. Eu não tenho condição de dizer para ele o instrumento jurídico que ele vai usar para me ajudar. Então, diferente até do que foi dito, o governador nunca pediu uma GLO. Não cabe ao governador algum pedir GLO. O governador tem que pedir ajuda, tem que pedir gente, tem que pedir infraestrutura, tem que pedir recurso, tem que pedir maquinário, tem que pedir inteligência. Então, isso tudo será conversado. Quem sabe a montagem de um escritório, de um comitê permanente aqui, efetivo, diferente do que aconteceu na época do que a gente fez de lavagem de dinheiro, que mudou o ministro e depois ninguém nunca mais participou deles, que seja algo efetivo e permanente, para que a gente possa diminuir a capacidade bélica, a capacidade financeira dessas organizações criminosas. Que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você asfixiar
bélica e financeiramente essas organizações criminosas, e aí sim, todo investimento que o Estado está fazendo, investimento que passa de 16 bilhões de reais por ano, que esse investimento com certeza vai ter mais condição de dar um resultado efetivo. Então eu não entendo, acho até que seria um desrespeito do governador dizer para eles qual instrumento que eles têm que usar, como seria de respeito a eles de dizerem que instrumento que eu tenho que usar aqui. O instrumento é cada governo que define. O papel nosso é pedir ajuda, pedir integração, pedir apoio, e o instrumento, quem define é o presidente com seus ministros. Obrigado, governador. Obrigado, gente.